Enquanto você acorda todos os dias, se prepara para ir ao trabalho, levar o seu filho à escola e cumprir suas obrigações cotidianas, o submundo do crime está atuando nas fronteiras do país, contrabandeando toneladas de drogas e armas ilegais, traficando pessoas e produtos falsificados e praticando crimes ambientais que mancham a imagem do Brasil no exterior. O mercado de ilícitos é gigantesco, mobiliza bilhões de reais por ano, colabora para manter o Brasil no ranking dos países mais violentos do mundo e um dos maiores exportadores de drogas do planeta. Esse gigantesco mercado demanda a organização de uma cadeia global de redes de criminosos para comprar, vender, transportar as mercadorias, corromper autoridades, financiar negócios e até mesmo eleger políticos. Hoje, aqui no Panorama, vamos receber Leandro Piquet, professor de Relações Internacionais e coordenador da Escola de Segurança da USP. Leandro, muito bem-vindo ao Panorama. É um grande prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Felipe. Olha, antes de começar o nosso papo, eu tenho um recado para você. A Brasil Paralelo acaba de lançar sua nova produção original, Infiltrados Venezuela. Escutamos muitos relatos sobre esse país. Uns dizem que a Venezuela vive um excesso de democracia. Já o relatório da ONU acusa a Venezuela de crimes contra a humanidade. Mas afinal, o que é a Venezuela? O novo documentário da BP mostra a Venezuela de dentro do país. Nessa viagem, a equipe da BP ouviu relatos emocionantes e teve contato com histórias de vida que vão mudar a sua forma de ver o povo venezuelano. Toque aqui no link da descrição deste vídeo para garantir seu acesso a essa e mais de 100 produções originais da BP. O novo original BP, Infiltrados Venezuela, já está em exibição exclusivamente para os assinantes da Brasil Paralelo. Leandro, o crime organizado ele está intrinsecamente hoje ligado a praticamente todas essas cadeias do Brasil, né? Qual é a real dimensão do impacto dessas organizações criminosas, principalmente nesse contrabando de drogas e armas? Eu acho que o impacto é cotidiano, como você destacou na introdução. Eu acho que o grande segredo do crime organizado, o salto para a gente entender o que é o fenômeno, para entender o fenômeno e começar a pensar em respostas e controle desse problema, é justamente pensar no mercado que existe, né? Quer dizer, são diferentes mercados. Mesmo quando a gente fala as drogas são diferentes drogas, têm diferentes estruturas de organização, de consumo, perfil de consumidor, a produção é diferente, a logística global de distribuição dessas drogas é diferente. Então, cada segmento desse grande mundo das atividades ilícitas se organiza como o mercado de qualquer bem, produto. No caso, nós estamos falando de bens e produtos que são proibidos pela legislação. Então, toda a estrutura de controle, de tentativa de destruir essa produção, destruir esses bens ou serviços ilegais que existem também, de serem detectados e dessa forma, né, as pessoas que estão envolvidas penalizadas. Mas o fato é que há um interesse econômico, como em qualquer atividade de compra e venda. Tem que ter compra e demanda, tem que ter demanda e oferta. E as pessoas estão negociando o preço e quem compra aceita o preço que aquele fornecedor está oferecendo naquela situação. Então, quando a gente fala em cocaína, é uma realidade. Quando a gente fala em maconha, é outra logística. A cocaína vem de um lugar, tem uma cadeia regional muito importante na América do Sul, desde a produção da folha de coca até o refino e a distribuição na forma do cloridrato, o pó de cocaína, o crack. Quando a gente fala em crimes ambientais, a captura de animais silvestres e comercialização, exportação desses animais, enfim, tráfico de pessoas para fins de exploração sexual é uma coisa, o contrabando de imigrantes é outra. Então, cada segmento desse tem sua lógica e, o pior, tem a sua organização criminal que percebe aquela estrutura de
de incentivos econômicos ali e lucra com isso e organiza o empreendimento naquele setor. Mas isso é uma espécie de holding do crime que cada um tem a sua especificidade ou são organizações distintas que conversam? Totalmente distintas e que conversam com muita dificuldade, porque o mundo do ilícito ele tem essa característica, né? A comunicação, né, ela não pode ser feita de forma clara, direta, então é todo um processo de conhecer o outro, que está do outro lado, quem vai trazer a droga para você, tem que ser uma pessoa que você vai fazer uma transação que não tem nenhum tipo de proteção legal, né? Então a conexão ela é fundamental, ela ocorre em escala global, mas ela é sempre uma conexão difícil entre organizações que se conectam numa rede global de ilícitos e de organizações criminosas, né? Bom, vamos falar então de cada um desses negócios, porque me parecem coisas muito grandes, né? Primeiro, assim, o Brasil se tornou a grande rota da exportação, né, de cocaína, né? Então, eu queria que você primeiro falasse de cocaína, depois, evidentemente, maconha, e depois das drogas sintéticas, que é um outro mercado que vem crescendo muito. Como é que o Brasil hoje se situa nesse mercado? A cocaína, o Brasil teve uma trajetória muito diferente dos demais países da América do Sul, porque desde o início o problema no Brasil esteve associado ao consumo, a uma forte demanda pela cocaína, isso já desde os anos 80 e 90, e quando veio o crack, né, a partir dos anos 90, digamos, a cocaína, que era uma droga de elite, cara, ela vira uma droga popular, né? Então, esse fenômeno da cracolândia, da concentração de pessoas em situação muito vulnerável do ponto de vista social, sem emprego, consumindo a droga ali com pouco que tem, que consegue para pagar pela droga, isso é um fenômeno bastante recente. Mas, por óbvio, a proximidade com Colômbia, Peru, que são, né, centros produtores importantes, e com o Paraguai, que é uma importante rota de passagem, a Bolívia também tem um papel importante na produção de folha de coca e o refino é feito também de forma... Na verdade, a produção a cadeia logística da cocaína mudou muito desde os anos 80. Antes, a cocaína saía pronta da Colômbia. Era o Medellín lá, cartel era aquela coisa dos grandes laboratórios, saía pronta. Hoje, o que se faz basicamente é exportar a pasta base e a substância ela é refinada ao longo da cadeia logística. Então, por exemplo, tem grandes refinarias no Paraguai, tem grandes refinarias no Brasil, que recebem a pasta base e transformam em cloridrato e em crack. Então, há apreensões gigantes no Brasil de unidades que recebem, aí, como a ligação terrestre fácil, então vem a pasta base, já vem direto da Colômbia, não precisa vir direto da Bolívia, não precisa vir da Colômbia, que a Colômbia tem uma relação, digamos assim, de principal ofertante para o mercado norte-americano e europeu, e a Bolívia cresceu, digamos, também muito abastecendo o mercado brasileiro. Agora, Leandro, essas coisas não parecem caseiras, parece que é uma estrutura significativa para poder refinar toda essa cocaína recebida dos nossos países vizinhos aí. Como é que a gente não sabe qual é o endereço? Qual é o... Descobre todo dia qual é o endereço, mas o problema é que esse é o ponto que eu queria chegar. A tecnologia mudou. Antes, aquelas grandes plantas de refino agora são pequenas cozinhas. Então, isso pode ser feito literalmente numa cozinha de um apartamento, não é? Então, esse produto final que exige precursores químicos para produzir a cocaína, que então vai ser comercializada, é mais interessante que seja feito em São Paulo, porque aqui você vai comprar o precursor na loja. Você não precisa, como antes se fazia, né, uma escala também de contrabando de precursores químicos para lugares que não tinha nenhuma razão para comprar aquelas substâncias químicas e para produzir a substância, né, para produzir a cocaína. Então, isso mudou a cadeia logística, os centros de refino de produção da droga no formato final estão próximos do consumo, e aí é o ponto mais importante da sua pergunta. Nós mudamos o nosso papel nesse processo, porque isso tudo era para abastecer o consumo brasileiro, né, que é grande, uma população enorme. A droga ficou muito popular, as pessoas começaram a aprender a usar a droga, como qualquer processo de difusão, disseminação de
cultural, a droga faz parte desse processo e ela ficou extremamente popular. Agora, o problema é que isso permitiu capitalizar essas organizações que começaram a ver a possibilidade de exportar ou por Santos ou pelo Nordeste, de avião, para a África, e voos clandestinos ou embarcações, levando clandestinamente também pelo Atlântico até a África, e aí da África entra na Europa. Né? Então, o Brasil está conectado com a África e com a Europa. Os Estados Unidos, aí a rota ou é via América Central ou é direta, que não faz sentido passar por aqui para ir para os Estados Unidos. Mas essa conexão com a África se estreitou muito, e isso tem capitalizado enormemente as organizações aqui do Brasil, e as investigações já começam a revelar isso. Isso não é jornalismo, estou falando com base em investigações em curso do Ministério Público, de São Paulo principalmente, do GAECO, lideradas pelo Lincoln Gaquia, que tem mostrado essa conexão com organizações criminosas da Europa e, pela primeira vez, transações importantes internacionais envolvendo lá dinheiro. Mas desse mercado, então, deixou de ser praticamente um monopólio para consumo doméstico e passou a ser exportador. Quanto a gente exporta e quanto consome internamente desse mercado? Essa pergunta é quase impossível de responder pelo seguinte, porque tudo que a gente sabe é pela apreensão, certo? Então, a gente só sabe o que deu errado. Então, o que aprendeu vira inquérito, vira dado, e o que passou, a gente tem uma estimativa aí a partir do consumo final. Então, tem formas de estimar o consumo na Europa por pesquisas domiciliares de survey, de perguntar se você consumiu ou não, e pela pesquisa na água, que é muito importante essa pesquisa, detecção da cocaína na água, no esgoto. Né? Então, aí você tem um quadro da quantidade de usuários, em média, daquela substância, está aumentando ou diminuindo. Você tem a presença vai aumentando da substância, tem mais gente usando essa droga. Então, com isso, a gente sabe o quanto há de sucesso naquilo que não é detectado. Não é? Então, o Brasil tem também estimativas importantes de número de usuários com base em pesquisas feitas pela Fiocruz, de detecção de surveys e pesquisas desse tipo, que permitem estimar o número de consumidores de cocaína no país, como qualquer outras drogas. Há várias pesquisas que fazem a estimativa de usuários com base em questionários para adolescentes, jovens, pessoas adultas, enfim. E dessa forma a gente tem algumas estimativas de que o Brasil, é um mercado importante do ponto de vista regional, em termos de percentual da população que consome a cocaína. 2, que está aumentando. Né? Está aumentando. Quer dizer, então o Brasil é um dos poucos países que o consumo de cocaína aumentou quase que continuamente ao longo dos anos 2010, 2020. Quer dizer, o Brasil tem o fenômeno do crack, a disseminação do crack, não mostra... Crack ou cocaína que está crescendo? O crack, a cocaína, eles vão juntos, eles na verdade são a mesma substância, caminham juntos. Só que o cloridrato é caro, o crack é a cocaína popular. Né? Ele é mais simples de produzir, ela não tem demanda menos precursores químicos, ela é um produto mais bruto e mais barato, portanto, e que permite também um consumo que tem características que agradam muito alguém que busca aquele efeito imediato, intenso, de excitação que a cocaína produz. Mas do ponto de vista do efeito, né, da droga, é a mesma coisa. Agora, Leandro, a gente está falando aqui que cocaína, maconha, tal, é tudo plantado aqui. Maconha muito no Nordeste brasileiro, né? Paraguai. Cocaína vem dessa região da América do Sul, tal. Agora, as drogas sintéticas não parece que é uma coisa caseira, parece que é uma coisa que é feita até em países desenvolvidos. Como é que é o mercado da droga sintética? E essas mesmas organizações criminais estão entrando nisso ou estão surgindo outras organizações? É muito interessante isso, porque a criatividade nesse meio é ilimitada. Né? Então, o que acontece? Eu acho que tem um grande fenômeno que ainda não chegou ao Brasil, são as drogas, os opiáceos, né? Os opioides sintéticos e aqueles que emulam a molécula do ópio. Então, nós temos lá a heroína, a heroína,
êxtase, essas coisas? Não, os opioides. O próprio ópio, a heroína. Então, essas substâncias, elas têm elas foram quimicamente trabalhadas para produzir remédio para diminuição da dor, certo? Então, isso foi aquele escândalo de uma grande companhia norte-americana que virou uma companhia bilionária por conta de uma molécula que era um opioide sintético, certo? Né? Isso começou a ser prescrito nos anos 90. Então, o CDC, da Centers for Disease Control de Atlanta, ele conta a epidemia em 3 fases. Quer dizer, a primeira foi a prescrição. Então, todo mundo começou a usar essa substância e falou, isso é muito bom para dor nas costas, para dores e tal. É tão bom que eu vou continuar usando, e os médicos falam, continua, não tem problema. E em um certo momento, a saúde pública disse, olha, tem alguma coisa acontecendo com esse medicamento. Né? Ele está sendo prescrito de forma que nenhum outro medicamento de dor acompanha, tem alguma coisa estranha. E começaram a suspender, alertar os médicos, não façam, isso gera dependência, etc, etc. E isso aconteceu aí nos anos 90. Então, houve uma epidemia de heroína, né, e de morfina nos Estados Unidos que tinha uma demografia totalmente contrária. Era uma epidemia nos bairros ricos, nos subúrbios brancos, né, que gerou essa prescrita pelo médico. Começou com a prescrição médica, entendeu? E essa companhia, ela foi à falência agora recentemente, literalmente. A empresa foi de uma das empresas umas empresas do setor farmacêutico mais importantes dos Estados Unidos à falência. Qual é o nome dessa empresa? Não lembro. Eu vou fazer o download aqui, até o final do programa eu faço um download aqui. Tá bom. Financiavam o Metropolitan, etc. Né? Era uma família importantíssima de Nova York, era um negócio de bilhões e bilhões e bilhões. Enfim, e aí o que aconteceu com tudo isso para contar essa história, para responder a sua pergunta. Então, passou de uma droga prescrita para uma droga que foi substituída por substâncias ilícitas, como a heroína e a morfina, certo? Então, elas foram substituídas por essas substâncias, então começou a haver Aí o crime aparece bom, o remédio eu não tenho, mas eu tenho essa aqui, que eu trago lá do leste da Ásia, eu trago do México, que tem papoula também, que são um insumo para a produção de heroína e morfina. E depois disso apareceu a solução. Mas se a gente fizer uma molécula sintética que não seja essa do laboratório, que seja outra? Então, vários químicos no mundo inteiro começaram a trabalhar moléculas sintéticas de ópio e encontraram essa nova família de drogas, que são todos esses opiáceos sintéticos, né? E que geram essa pandemia horrorosa que os Estados Unidos estão enfrentando. São 400 mil, né, nas ruas aí pedindo, né, acampados. As cracolândias de lá não são com crack, são com essas substâncias, que são muito mais perigosas do ponto de vista da adicção, dos distúrbios que provocam. E as mortes que causam são impressionantes, assim, impressionantes. Agora, Leandro, esse dinheiro ilegal, ou a própria mercadoria da droga, usa para alimentar esse mercado do contrabando de armas? Porque a arma é uma coisa importante para o crime organizado no Brasil. Como é que funciona isso? Exatamente como funciona a economia legal. Vai criando nichos de negócio. Né? Quer dizer, por que o México ficou tão destruído pelo crime organizado? Porque aquilo é uma grande plataforma, um grande ambiente de negócios ilícitos, na fronteira do maior mercado consumidor. Então, a importação das armas necessárias para fazer toda a contenção desses mercados depende, não, a proteção das empresas no ilícito depende de arma, depende de uma corrida armamentista contínua, não é isso? Você precisa vencer o oponente, precisa se impor diante da polícia, então a arma é fundamental. Né? Precisa estar armado, precisa estar preparado para enfrentar a situação. As armas vêm dos Estados Unidos, vêm da América do Sul, que tem grandes produtores, Brasil, Argentina. O mercado e a guerrilha colombiana, durante 40 anos,
atraiu muita arma e agora essa arma está vazando para o crime, né? Porque acabou a guerra, mas as armas continuam aí, né? Quer dizer, elas foram sendo comercializadas. Então, armas e drogas, elas têm uma relação direta, porque as organizações que traficam, plantam, traficam, produzem, refinem, qualquer cadeia dessa aí, são organizações que precisam de armas para se defender de outras organizações e da polícia. Agora, ô Leandro, a gente está no Brasil com um enorme desafio, porque o crime organizado cresce de tal forma que não só domina esse mercado, mas começa a controlar as cadeias no Brasil, começa a controlar parte do território e até mesmo influenciar no jogo político. Então, começa a ser um problema muito parecido com o México, assim, começa a entrar nas entranhas, né, do país, do Estado, da organização. Como é que a gente pode desmontar isso? Qual é o papel dos governos federal, estadual e da inteligência, do Exército, numa união de inteligência, de informação para poder desmantelar essas redes? Eu acho que isso é o mais divertido e interessante de falar de crime organizado, porque quando a gente fala de segurança pública, de crime, não tem sobre a discussão mas o infrator, ele não pode ser uma vítima, né, da sociedade em algum sentido, mas aqui não, esse infrator, ele é comprometido com o lucro, ele é comprometido em aumentar o seu poder, em oprimir as comunidades onde atuam, em enfrentar a polícia, enfrentar o Estado. Então, ele é um infrator assim, perfeito no sentido da sua racionalidade, da sua motivação econômica para obter lucro e de empregar qualquer meio para obter esse lucro. Não é? Então, isso é que é muito importante a gente entender nessa conversa que o Estado estabelece com essas organizações. É uma relação de enfrentamento, de oposição direta. O Estado, as polícias, o sistema de justiça criminal, ele existe para destruir essas organizações, destruir esses negócios. E a medida de sucesso e o caminho é só esse. Ou legaliza, e aí é outra discussão, vai lá, uma discussão global, complexa, do que vai legalizar e como vai legalizar, e aí, claro, a substância sai dessa sequência de proibição em que o Estado aparece para, né, destruir aquela substância, né, e penalizar, né, o infrator. Então, mas onde esse encontro existe, onde essas organizações se desenvolvem a partir desses mercados e se impõem, exatamente como você falou, o que precisa é uma estratégia permanente de contenção e enfrentamento. Para isso, contenção e enfrentamento, você tem as duas coisas. Contenção no sentido de cooperar, desenvolver. Cada país tem necessidade de ter leis adequadas para enfrentar essa ameaça. Então, o Brasil fez boa parte do trabalho quando internalizou a Convenção de Palermo e transformou na lei contra o crime organizado. Então, a promotoria, os ministérios públicos têm munição legal para atuar contra essas organizações. Vários outros avanços que aconteceram, né, nessa área, avanços legislativos importantes que melhoraram nossa capacidade de investigar esse tipo de crime. E cortar o problema principal é exatamente quando há a conexão do crime com a política. Aí é o que acontece na América Central, é o que acontece no México, em larga medida, em que o crime passa a ser uma fonte de uma extração de renda pela elite política. Então, o traficante, o dono do financiamento, né, de campanha, tem campanha, tudo. E começam os negócios legais a serem irrigados com esse dinheiro. Isso causa todo tipo de distorção também nos negócios legais, né? Então, essa situação, ela é assim, uma situação quase que de simbiose entre o Estado e o crime, entre a elite política e o crime. Porque no país nós temos a sorte de conviver com esse fenômeno ainda muito localizadamente, na região amazônica e no Rio de Janeiro, que eu acho que aí já existe uma proximidade maior da elite. Existem políticos que se especializaram em milícia, em traficantes, em dinheiros que não é a corrupção tradicional do país, né, que é o orçamento público. Né? É o político que vai atrás de dinheiro privado ilícito, né? E faz acordos e se beneficia com a proteção dessas organizações, ganha eleição por isso, arrecada, lava dinheiro em empreendimentos
diversos. Esse grau de complexidade ele ainda é local. Ele não. Mas a gente está ganhando ou perdendo essa batalha? A gente perde todo dia, quer dizer, eu acho que e ganha também coisas importantes. Eu acho que capacidade institucional para investigar, alguns estados estão desenvolvendo. São Paulo avançou muito nisso, com essa coisa do GAECO, ter um poder né, alargado nessas investigações, as escutas nos presídios. E veja, é um trabalho diário infinito. Quer dizer, eu acho que o promotor, o policial, a mentalidade é muito simples, acordar todo dia e falar, hoje atrasei alguma coisa, né? Quer dizer, o policial, o promotor, eles estão aí para atrasar algum negócio ilícito, para atrapalhar alguma organização, para atrapalhar o trabalho. É sempre né? Hoje eles perderam um dia, né? E a gente ganhou, a sociedade ganhou. Agora, Leandro, nós sempre discutimos que falta um certo banco de dados de inteligência integrada para que isso seja combatido com mais eficiência, né? Integrar os bancos das polícias civil e militar, até a Polícia Federal, Exército. Nós precisamos ter um banco de inteligência para combater um crime que está tão espalhado. Você vê algum progresso nessa direção? Isso está avançando muito lentamente, muito lentamente. Lentamente, né? Lento demais. Nós temos uma previsão no Brasil, uma previsão legal de ter um Sistema Nacional de Estatísticas Policiais. Isso já tem, né, desde a criação do Sistema Único de Segurança Pública, que foi oficialmente no governo Temer. Nós não avançamos nada, quase nada, na organização de um Sistema Nacional de Informações sobre Segurança Pública, que é exatamente o que você apontou, acho que concordo totalmente. Integrar plataformas de integração de inteligência, plataformas de dados, que a gente possa ter acesso a esses dados, né, descentralizadamente no sistema de cada secretaria de segurança nos estados, ministérios públicos, precisam fazer seus planejamentos, precisam entender quais são as prioridades. E a relação com os estados vizinhos é fundamental, entender a cadeia dos ilícitos, da circulação do crime, dos produtos, das pessoas que estão envolvidas com esses mercados e com essas atividades é fundamental, né? Leandro, uma coisa que você sempre trata e que me parece de extrema importância é criar uma certa uniformidade na formação das polícias no Brasil, porque existe muita discrepância, assimetria, né? É possível fazermos hoje um programa para padronizar, ou seja, elevar o nível de eficiência das nossas polícias civil e militar na maioria dos estados brasileiros? Super importante a redução dessas assimetrias. Não tem cooperação entre instituições que têm capacidade técnica muito diferente, né? Então você precisa nivelar, precisa colocar todo mundo no mesmo patamar, do ponto de vista de treinamento, de tecnologia. Isso o governo federal pode desempenhar um papel muito grande, ou seja, criar um currículo nacional para as polícias. Criar, até já existe assim na prateleira lá em algumas propostas, alguns currículos. Mas tem que tirar esse currículo, tirar isso da prateleira, transformar em prática, em política pública, criar uma academia nacional de polícia que possa formar uma liderança que tenha uma convergência nacional, princípios compartilhados, porque esse é um aspecto ruim da nossa herança federativa, porque nós temos polícias que respondem à qualidade do governo estadual, do governo local. Então tem estado que é mais avançado, mais democrático, mais, né, bem organizado, e outros menos. Então, e a polícia vai respondendo a isso, a essas realidades estaduais de forma que criam essas assimetrias que impedem a cooperação ou dificultam a cooperação. Eu ia te perguntar uma coisa especificamente sobre tráfico de pessoas. Nós, não só o tráfico sexual, mas nós tivemos um enorme fluxo de imigração com a crise na Venezuela. Sim. E aqui sim. no Brasil Paralelo nós estamos fazendo um novo documentário sobre Venezuela. Então, explica um pouco como é que foi esse fluxo migratório, que é numa escala gigantesca, que parece pequeno, porque no Brasil é um país gigantesco, mas foi um número expressivo. O Brasil ele não é o destino prioritário, não. Chile... Passagem. Ele é passagem, né? Quer dizer, Peru, Chile... Peru também menos, mas vai retendo, né? Colômbia, passa muito pela Colômbia. Então um êxodo que depende muito é terrestre. Então, eles percorrem essa distância gigante
em ônibus, caminhando, né, da forma que for possível. Mas o destino é Chile, o destino é Argentina e Uruguai, né, que são os países. Língua, tudo, né? Língua, Né? Mas o Brasil, nesse processo, é óbvio que qualquer oportunidade nova, o crime se apropria. Então, existem esses imigrantes que aparecem, né, para trabalhar aqui no mercado de trabalho, então, precisam de casa, precisam trabalhar, o crime vê nisso uma oportunidade. Né? E aí, mais uma vez, monitorar, entender o fenômeno, entender a presença. Quer dizer, não é só acolher, no sentido, eu acho que o Brasil faz bem, faz o que dá para fazer com o nosso nível de renda, mas eu acho que a gente faz bem esse acolhimento. Mas o que a gente não consegue é se preparar para essas ondas. Então, tem policiais que não falam espanhol, né? Então, como é que você vai fazer escuta? Como é que você vai interceptar? Policiais que não falam línguas que são faladas pelo crime aqui em São Paulo, por exemplo. Precisa ter inteligência, precisa estar preparada para isso, para interceptar ligações, para entender as redes, conexões que esses migrantes oferecem, do ponto de vista, né, da sociedade, uma dádiva, né? A presença de pessoas de diferentes países, diferentes línguas, isso é uma dádiva para a sociedade, mas para o crime é uma oportunidade. Eles querem explorar essas pessoas, eles querem envolvê-las em atividades ilícitas, querem fazer com que eles sejam intermediários, trazendo outras pessoas que podem, muitas vezes, parar aqui em trabalhos, né, não remunerados, trabalho sexual. Toda essa engrenagem que o crime organizado movimenta, a imigração é para eles uma oportunidade de recrutar e explorar pessoas vulneráveis. Então, esse é o problema da imigração no Leandro, a gente sempre fala no Brasil muito sobre a questão da droga, né? Mas fala pouco sobre esse tráfico humano. E isso é uma coisa terrível no Brasil, que vem acontecendo numa escala gigantesca, né? Fala um pouco mais dessa natureza do tráfico humano. Isso é um elemento muito difícil, muito sensível nesse processo, que tem a ver com as vítimas, muitas vezes, têm participação no crime, querem imigrar. Então, e quem oferece o serviço de imigração ilegal é uma organização criminosa. Então, pagam para essas organizações e se oferecem voluntariamente e caem dentro de uma engrenagem que pode ser a mais cruel e brutal possível, né? Então, podem ser simplesmente lesados e não saírem da sua cidade. Ou caminham, vão de avião até um ponto, depois caminham, depois de um certo ponto no México, tentando entrar pela fronteira terrestre nos Estados Unidos. Eles vendem esquemas, supostamente, de entradas que não existem. Enfim, submetem essas vítimas por opção. A vítima se voluntaria para esse trabalho, né? Para essa jornada até o país desejado, na Europa ou nos Estados Unidos. Então, isso é muito importante porque, inclusive no México, muitas organizações criminosas preferem o tráfico de pessoas do que o tráfico de drogas, porque, no final das contas, a pena é menor, a logística, a operação da coisa é mais simples, né? Porque o ser humano vai caminhando com você, a droga você tem que levar num caminhão, num avião, etc. Né? Então, isso é o que muda, assim, eu diria, a natureza desse crime continuamente. Esse desejo profundo da vítima também ter o sucesso de chegar no país, nos Estados Unidos, chegar na Europa, ter o seu visto, ter sua permanência. Né? E isso é que alimenta essa cadeia do tráfico de pessoas. E vem crescendo muito, né? Recentemente acabou de sair um estudo que a população que mais deseja emigrar hoje no mundo é a América Latina, né? Brasil e os outros países da América Latina, né? Então, isso deve aumentar muito nos próximos anos. Aumenta e, como eu disse, tem essa complexidade que é um mercado incrível para o crime, né? Quer dizer, porque realmente é uma oferta de pessoas que são vítimas em busca de um serviço ilegal, né? Na verdade, na hora que a conversa acontece, eles estão tentando comprar alguma coisa que é ilegal, né? Que é a entrada num país que não aceita a entrada dessa forma. Olha, antes de voltar para o nosso papo, eu tenho um recado para dar para você. A Brasil Paralelo acaba de lançar sua nova produção original, Infiltrados Venezuela.
escutamos muitos relatos sobre esse país. Uns dizem que a Venezuela vive um excesso de democracia. Já o relatório da ONU acusa a Venezuela de crimes contra a humanidade. Mas afinal, o que é a Venezuela? O novo documentário da BP mostra a Venezuela de dentro do país. Nessa viagem, a equipe da BP ouviu relatos emocionantes e teve contato com histórias de vida que vão mudar a sua forma de ver o povo venezuelano. Toque no link da descrição deste vídeo para garantir seu acesso a essa mais de 100 produções originais da BP. Outra coisa que nós tocamos aqui na conversa também que vale a pena trazer é o crime ambiental, ou seja, de animais silvestres e evidentemente de recursos naturais do Brasil. Isso é sob encomenda ou existe um grande mercado, qualquer coisa que você cortar aqui, madeira ilegal ou ave ilegal, você já tem um mercado estabelecido? Madeira é um negócio muito, muito interessante, porque a madeira precisa ser certificada, não tem como fazer contrabando. Contrabando de madeira, há um resíduo aí de contrabando. Mas ela precisa de um certificado dado pelo governo, uma série de certificados. Então, há toda uma cadeia de documentos falsos que são apresentados. Então, a madeira é extraída de uma área que o madeireiro argumenta que apresenta um documento de uma área, tira a madeira de outra, diz que é um tipo de madeira e é outro, a fim de obter os certificados necessários para exportar a madeira. E quem está comprando nos Estados Unidos e na Europa sabe que está comprando uma madeira que, às vezes, sabe que a madeira que está no documento não é a madeira que vai receber uma madeira muito mais valiosa, paga pela madeira mais valiosa, mas que é, no Brasil, classificada como espécie ameaçada. Então, não exporta o Brasil não pode exportar, tem moratória de algumas espécies de madeira, né? Então, esse mercado que envolve a certificação, e isso tem muita corrupção na certificação no Brasil, e precisa complacência, participação, cumplicidade do funcionário público que certifica isso no IBAMA, nas secretarias estaduais, nas polícias. Isso é um mega esquema de corrupção que afeta toda a região amazônica. Então, essa madeira ela é certificada de forma irregular, né, por meio de fraude, de diversas falsificações, exportada para dealers que sabem que estão transacionando essa madeira e aí entra no mercado americano e europeu, onde elas são extremamente valorizadas. Certificadas. Né? Como certificadas. Né? Então, a madeira é uma complexidade que envolve, precisa de muita tecnologia para monitorar as áreas de manejo, ver se realmente, análise das espécies, análise do processo todo de certificação. Então, é um trabalho que seria, é um negócio ilícito que seria resolvido se não houvesse a corrupção no processo de manejo e certificação desse manejo e produção de madeira. Mas animais silvestres não, aí é uma coisa diferente. Outro dia, conversando com o delegado, ele falou, a gente estava falando sobre crimes ambientais, Amazônia, olha, se o meu problema fosse só a Amazônia, tá bom, mas outro dia teve um caminhão aí com 2.000 aranhas, né, que foi em São Paulo. Então, o que eu faço com 2.000 aranhas? Eu não vou deixar morrer? Eu tenho que arrumar alguém para hospedar um instituto, um zoológico, leva para o zoológico, quem é que tem? Então, os problemas são muito, muito sensíveis. Os animais, na hora que você faz a apreensão, você tem que ter uma destinação adequada, né? Agora, às vezes, né, Leandro, o poder legaliza o crime. Eu vou dar um exemplo aqui, questão da exploração ilegal de ouro no Brasil, né? Perfeito. Foi um projeto aprovado por um deputado petista na época da Dilma. Sim. E a Dilma, como presidente, aprovou a lei, sancionou essa lei. Perfeito. Que, na verdade, diz assim, esse ouro é legal, você dá lá um pedaço de papel. Exatamente. E isso hoje é 50% da exportação de ouro no Brasil, né? Exato. Finalmente essa lei agora parece que será revogada. Né? É interessante que o próprio Instituto Brasileiro de Mineração, que o IBRAM, atuou contra esse processo, né, a certificação por boa-fé. Né? Certificação por boa-fé, exatamente. Então, tecnologia, tem que saber de onde vem esse ouro. Né? As fraudes eram brutais. Assim, o delegado Alexandre Saraiva escreveu um livro chamado Selva, que ele conta várias operações, uma delas envolve ouro. E
E ele conta uma operação envolvendo a apreensão de ouro em Manaus para exportação, que as pessoas diziam, não, esse ouro foi reciclado. Aí, então, dá o ouro reciclado, eu vou fazer o teste de pureza do ouro. Aí, o ouro reciclado tem lá um nível máximo possível de concentração de ouro, então 70%, 80%. O ouro que eles estavam levando tinha 90 e tantos, não era ouro assim, da melhor qualidade, novinho, em folha, saído dali da região, de apreensão, né, de compras de garimpo ilegal. Então, isso é o processo necessário, assim, controle, tecnologia e avanço na legislação. Sem isso, o resumo da nossa conversa é uma luta todo dia em muitas frentes, né? Em que tem coordenação é muito importante, cooperação entre agências é a base, e construção de sistemas compartilhados de informação e dados, inteligência. Tudo isso não existe, tudo isso está, né, assim, cada passo que se dá para construir algum mecanismo de cooperação envolve complexidade, tempo, muita conversa, muita negociação, e a gente está bem atrasado. É o que você está dizendo, né? Precisamos melhorar a parte legal, regulatória. Sim. Precisamos formar melhor as polícias e padronizar. Isso. Né? Precisamos ter um sistema de inteligência mais compartilhado e unido para poder ter essas operações baseadas nos dados e fatos de inteligência e estatística. Né? E falta uma coisa. E as Forças Armadas? Qual é o papel das Forças Armadas nessa defesa de fronteiras? Força Armada e sistema de justiça criminal punindo e colocando o infrator, colocando infrator na prisão. E o infrator que vai do funcionário público que certifica a madeira ao cara que está vendendo a droga na ponta. Quer dizer, então, todo mundo nessa cadeia de uma forma. Forças Armadas, eu acho que tem um enorme papel nessa história toda, né, por conta das características da fronteira do Brasil, todo mundo nessa calha norte do Brasil. Não tem como a gente enfrentar esses problemas sem as Forças Armadas, né? Eu acho que a grande tarefa agora é essa tarefa da profissionalização, de voltar a pensar a atuação das Forças Armadas, onde essa atuação é muito necessária, que é justamente nessa região de fronteira, controlando boa parte desses ilícitos. Passa por rios que a Marinha tem presença, o controle aéreo, o controle terrestre. Então, as nossas forças são fundamentais para a gente ter alguma chance de sucesso contra esses ilícitos naquela região. Não só naquela região, mas é que, claro, a fronteira com o Paraguai, a fronteira sul, ela é uma fronteira assim, integrada. São países que cooperam, que têm uma intensa troca comercial. Então, por óbvio, é a Polícia Federal, é a Receita, essas instituições estão presentes. Agora, a calha norte ela é outra realidade. As trocas são limitadas, a mobilidade de população é pequena. O que passa ali, o que está acontecendo, envolve, geralmente, algum tipo de atividade ilícita, né? Muito pouca coisa ainda acontece. Vai aumentar, mas muito pouca coisa econômica relevante, trocas econômicas relevantes naquela região. Então, o que precisa é, efetivamente, uma presença no monitoramento, aí a gente precisa resolver alguns gargalos legais que assegurem o poder de polícia, atuação. Existem leis para isso na região da fronteira, mas a gente precisa colocar isso para funcionar, colocar esse papel das Forças Armadas profissionais e de contenção dos ilícitos naquela região para valer. Agora, Leandro, é mito ou fato que essas organizações criminosas no Brasil estão crescendo cada vez mais, cada vez tendo mais relevância, não só no crime, mas também nas atividades legais? Quanto disso é verdade e quanto disso é mito? É fato, porque o que caracteriza o mercado ilícito, a atividade ilícita, é a possibilidade de produzir receita que precisa ir para algum lugar. E quanto maior o sucesso de uma organização, de um nicho de mercado, quanto mais lucrativo ele é no mercado ilícito, né? E quanto mais bem-sucedida é a organização na exploração desse nicho, maior o excedente de dinheiro que precisa procurar um caminho. Então, via a lavagem, reinvestimento, a aquisição de bens de luxo tem limite. Quer dizer, você começa a ter que ter negócio mesmo, comprar, né?
comprar bens, investir em imóveis, etc. Então, isso leva a um processo de expansão eu diria, do negócio ilícito para novas escalas, com novas articulações, entre o mercado lícito e ilícito, atividades com a política. Tudo isso vai aumentando o poder dessas organizações, porque, como vimos aqui ao longo dessa conversa, são muitas oportunidades, são muitos negócios que podem e são explorados por essas organizações criminosas no país. Então, isso, assim, a previsão que eu entendo para toda a região é de cada vez maior complexidade na relação com esses crimes, cada vez maior a dificuldade de contenção e necessidade de gasto e investimento nesse problema. Aliás, um exemplo que chamou a atenção de todos nós foi a ordem do PCC para mudar a Cracolândia de local em 24 horas, da forma mais ordenada possível, mudar a Cracolândia inteira. Assim. É uma competência de comando e controle inacreditável. Até porque os desvios não são multados. Né? A pena é um pouco mais grave para quem se desvia de qualquer recomendação. Então, acho que isso gera, por óbvio, onde o crime controla a conformidade com as regras é muito alta, né? Porque as sanções são brutais, injustas. Né? Agora, Leandro, você coloca essa questão tão complexa de mexer marco regulatório, polícia, etc. E a visão popular é que é só aumentar a pena, só a polícia prender mais, matar mais. Como é que a gente pode também trazer a sociedade para entender maior essa complexidade do problema e para poder fazer a pressão na coisa certa para dar o efeito esperado, que é a redução do crime organizado? Não, das três ações que você listou aí, quer dizer, eu acho que prender mais, condenar mais é muito importante. Agora, matar não existe no cardápio. Quer dizer, a violência policial, ao contrário, é interessante esse debate, que é o seguinte: muita gente que quer lei, quer ordem, quer segurança, acha que se a polícia, sinceramente, que se a polícia tivesse maior autonomia para agir, ser violenta, isso produziria mais segurança. Mais segurança. A única coisa que a gente ganha quando a gente autoriza a polícia a agir de forma extralegal é mais desordem e insegurança, porque não existe um comando numa sociedade, né, que tem leis como a nossa, olha, o policial pode fazer mais um pouquinho aqui de violência. Não existe isso. O policial, se ele é autorizado a ser violento pela sociedade e pelos seus chefes, ele será corrupto em primeiro lugar, porque ele vai usar essa violência não para defender a sociedade, mas ele vai usar para ganhar dinheiro. E é isso que acontece. Ele vai, eu posso ser violento? Então, peraí, deixa eu ser violento não preciso investigar, eu sei quem é o dono aqui desse comércio de droga aqui na região, eu pego lá e toda semana eu passo aqui para pegar um dinheiro com ele. Não é? Ou mato o cara que está aí, que todo mundo sabe o que é, e coloco o meu, e faço outro em outro lugar. Então, o policial que tem mandato para agir além da lei, para ser violento, ele nunca vai retornar para a sociedade mais segurança, mais lei, ele vai retornar desordem legal. Quebra de hierarquia, corrupção. Onde tem polícia violenta e polícia que sai da regra, é uma polícia corrupta. Não tenha dúvida, o Rio de Janeiro é o melhor exemplo disso. Não é? Quer dizer, a polícia convive diariamente, convive, se envolve em ações violentas. Há quantos anos as operações sobe morro, atira, mata, né? E nada anda, quer dizer, não volta atrás, não volta a um patamar não prende no final do dia, não prende muito pouca gente, no final do dia condena muito pouca gente. Então, acho que o grande desafio é melhorar a qualidade do sistema de justiça criminal para produzir condenações. Acho que esse é o grande desafio. Como a gente vai investigar melhor e trancar por mais tempo infratores perigosos na cadeia. Investigar, prender, né? Mas nós temos um enorme problema na questão carcerária, né? Que 40% da nossa população carcerária no Brasil não tem nem culpa formal, assim, não tem nenhum processo aberto. Como é que a gente resolve esse grande problema que acaba virando uma grande escola do crime, né, Leandro? Não é exclusividade brasileira. O
melhor RH do crime no mundo inteiro é o presídio. Certo? Então, a gente pode falar sobre isso, por que o presídio é RH ideal para o crime. Mas eu acho que, claro, manter pessoas que ainda não foram condenadas presas é um problemão, né? Um problema da justiça. A justiça tem que se organizar para resolver isso, né? Não poder, tem base, é só agir, né? E é possível, Leandro? É possível, claro, trabalho. Tem que, houve uma prisão em flagrante, ele está ali esperando que o juiz olhe para aquilo, o promotor, o juiz não. Então, se tem culpa, não tem culpa. É isso. Tá clara, as provas são essas, a pessoa vai ficar aqui. O que se passa é que houve uma prisão em flagrante, ele está ali, houve uma prisão que justificou a presença daquele infrator, daquele réu naquele momento, em que ele vai responder por isso no futuro. Aí já é como se fosse um desconto. Não, já ficou, então a gente condena 4, já ficou 2, sai agora. Então, isso é uma situação que é muito ruim para o sistema, por óbvio, porque muita gente que está ali podia passar direto. As audiências de custódia têm ajudado, estão funcionando, ajuda bastante, né? Também geram situações e soluções que muitas vezes deixam muitos policiais frustrados e preocupados, né? O policial vê uma situação que um infrator perigoso passa para uma audiência de custódia, sai, então isso gera muito impacto também no debate. Mas eu acho que, de uma maneira geral, a audiência de custódia é positivo e, mais uma vez, isso é uma tarefa que o judiciário tem que encarar de frente, né? Tem que colocar como objetivo e partir para cima, né? Esses recordes de homicídio no Brasil é fruto dessa impunidade e investigação de baixa qualidade? Eu acho que nós passamos 30 anos terríveis, né? Assim, 90, 2000, 2010, e agora a gente, na década de 20, a gente está começando a estabilizar a taxa de homicídio nacional e cair, né? Quer dizer, já desde 2018 vem caindo, né? Em parte porque estamos envelhecendo como população, isso ajuda muito, né? Em parte porque o que a gente falou antes sobre essa necessidade de reduzir as assimetrias entre as polícias, entre as políticas de segurança, está acontecendo na prática. Você conhece muito bem isso, que os governadores competem muito para melhorar suas políticas, né? Vários rankings que existem sobre, né, falando, isso aqui deu certo. Então, o governador sai atrás de uma solução, compra a solução para o seu estado. Então, isso ajuda a criar digamos, um patamar mínimo de políticas que a gente sabe que funcionam. Basicamente, é melhorar a qualidade do sistema de persecução penal pela justiça criminal, prender mais, condenar mais, policiar melhor, prender, investigar, condenar e prender. Quem precisa, né? Quem comete crimes importantes, como homicídio, roubo à mão armada, esse tipo de crimes que são grande impacto para a sociedade, que precisam reduzir. São Paulo reduziu, dos anos 2000 até aqui, a taxa era mais alta do Brasil, hoje é menor do Brasil, né? E está nesse patamar já há 10 anos. Então, assim, existem muitos bons exemplos do que dá para fazer no nível estadual, e eu acho que os estados começam a copiar uns aos outros. Isso também ajuda muito a reduzir. Além do envelhecimento, essa competição federativa ajuda a reduzir a taxa de homicídios, os crimes mais importantes no país. Tem um cenário aí que a gente pode melhorar. Esse é um jeito bom de encerrar a nossa conversa aqui, que no fundo o Brasil precisa aprender mais com o Brasil que dá certo, né? Exatamente. Os estados precisam aprender mais com os bons exemplos, se inspirar nesses bons exemplos, usar indicadores e evidências para poder melhorar a qualidade da política pública. É assim que nós vamos melhorar não só a segurança, como a educação, como saúde, como a maioria dos serviços públicos, que precisa de memória, se a gente souber aprender um pouco mais com o sucesso dos outros. É isso, a gente precisa desinchar o governo federal e os estados, os municípios precisam ter um protagonismo próprio
no debate, na formulação de políticas. O governo federal ele é ruim como ponto de partida para pensar política, pensar soluções para um Brasil, um país tão diferente e complexo como é o Brasil. O federalismo precisa valer no Brasil, né? Se valer, seria ótimo. Nessa área é fundamental. Até porque o desenho é totalmente... Não tem eu vou melhorar a segurança pública, o governo federal vai fazer. Faz muito pouco. Os estados é que fazem. Os estados é que têm que enfrentar e encontrar esse caminho de respeito à sua autonomia, a respeito à lógica federativa para fazer valer o que funciona. Leandro Piquet, muito obrigado pela sua participação aqui no Panorama. Uma aula sobre essa questão importante do crime organizado, da segurança pública e com uma boa mensagem para todos nós, né? Podemos aprender mais com esse Brasil que dá certo e resolver essa questão do crime organizado no Brasil. Muito obrigado. Com certeza. Muito obrigado, Felipe. E o nosso Panorama fica por aqui. Voltamos na próxima terça-feira, às 20 horas. Até lá.